Então, vamos lá. Compartilhou aí com vocês? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui no F5. Deixa eu pegar aqui meu ponteiro. Então, vamos lá. A gente vai falar ainda da regionalização do espaço, só que a gente vai focar numa regionalização agora, tá? Então, para recapitular o que a gente já estava falando semana passada, tá? Eu fiz 4 perguntinhas básicas. O que é regionalizar? O que é região? Por que regionalizar torna-se importante? E os exemplos de tipos de regionalização. Lembrando que hoje a gente vai focar na regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, tá? E aí, o que é regionalizar? É agrupar uma área conforme alguma característica específica daquele que eles têm em comum. Isso mesmo, né? A gente fala que é agrupar os semelhantes, e ao mesmo tempo que a gente agrupa os semelhantes, a gente faz uma diferenciação das demais áreas. E a região nada mais é que esse grupo de semelhantes. E por que regionalizar é tão importante? Bora, gente. É isso, vai. Para separar os mundos, sei lá, conseguir adotar número maior de terras. Na verdade, eu acho que é para ter um melhor entendimento. Para ter ordem. Isso mesmo, tá? Primeira coisa que a gente quer identificar, é para isso que a gente faz essa regionalização. Eu quero identificar de acordo com o critério X. E aí, identificar dessas áreas, essas regiões, e aí eu posso direcionar políticas, tá, de melhoramento, tá, para essas regiões, seja em níveis municipais até em níveis internacionais. Então, a gente tem que pensar justamente no direcionamento de políticas aí para o melhoramento, no monitoramento, seja qual for, no conhecimento dessas áreas aí, tá bom? A gente viu alguns tipos de regionalização na aula passada, e nessa aula a gente vai priorizar essa aqui, que é do primeiro, segundo e terceiro mundo, que eu já havia começado a falar para vocês. Mas antes da gente falar da regionalização em si, tá? A gente vai falar de um contexto histórico ou um contexto geopolítico aí, tá? Vocês sabem, por exemplo, o que é sistema sociopolítico econômico? É o quê? Não. Fala assim. Não. Não, vocês sabem, mas sabe explicar, quer ver? Sabe quando a gente está falando alguma coisa, às vezes o professor está falando, e aí fala assim, é culpa do sistema, é culpa do sistema. Já ouviram essa história? E aí a gente Já. que sistema é esse, professor? É justamente o sistema sociopolítico econômico no qual a gente escolhe para viver. A gente escolhe dentro de uma estrutura política maior, tá? Todo sistema sociopolítico, ou a gente fala econômico-social, tá? Ele tem um objetivo, ele tem características e ele tem um ponto de vista político ideológico. Todo esse conjunto aqui, tá? De características que eu coloquei, ele vai direcionar o modo de vida da sociedade, ou seja, como a sociedade vai viver. Como vai viver que jeito, professora? Uai, social e politicamente falando, tá? Exemplos disso, tá? É o capitalismo, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, a monarquia. Ah, professor, isso aí são sistemas políticos econômicos? São. E aí, quando vocês estudarem lá na sociologia, vocês vão ver que tem uma diferença. Tem alguns sistemas que são só sistemas políticos. Alguns, eles vão englobar o quê? Sistema político e econômico em características únicas, que é o que a gente vai falar, por exemplo, do capitalismo e do socialismo. E aí, por que eu coloquei essa figurinha aqui? Porque o capitalismo e o socialismo, na teoria e na prática, eles são sistemas que são o quê? Divergentes. Eles têm características divergentes, eles têm objetivos divergentes, isso torna o sistema o quê? Opostos.
E aí, esses dois sistemas, gente, eles começam a entrar numa oposição mais ferrenha na história mundial a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Em 1917, lá atrás, no início do século XX, a Rússia, que era um império, tá? Fazia parte de uma monarquia, ela vai sofrer uma revolução e passa a ser socialista, tá? E aí, com isso, ela começa a chamar a União Soviética e ela leva boa parte do leste europeu. Alguns países do norte da África, alguns países do norte da Ásia, alguns países da América Latina, isso aí ela vai conquistando ao longo de 50 anos, por exemplo. E aí a gente ainda, no nosso mundo, desde o século, a gente fala assim, ó, que o capitalismo ele começa lá do século XV, com o capitalismo comercial, tá? E aí a gente vai ver o quê? Dois sistemas opostos convivendo juntos no mundo. Por que ele começa a ganhar ênfase a partir da Segunda Guerra Mundial, com o final da Segunda Guerra Mundial? Porque aí esses dois blocos, eles começam a gerar dois blocos de poder que são oposição. E aí isso cria uma rivalidade, tá? E aí aqui eu coloquei umas características para vocês. Lembrando que o socialismo, gente, a gente chama isso aqui de socialismo teórico, porque nem todo país que vai adotar o sistema socialista, ele vai adotar isso de uma forma fiel, tá? Tem uma diferença aí. Outra coisa é que socialismo não é a mesma coisa que comunismo, tá, gente? Não passa vergonha, não, ok? Não confunda uma coisa com outra. Tem gente que passa vergonha aí até hoje com isso. Então, vamos lá. O que é o capitalismo aí? Quais são as características dele? Estabelecer o domínio dos meios de produção, como fazendas, indústrias, comércios e serviços pela iniciativa privada. Ou seja, toda a nossa economia é baseada na iniciativa privada. Ou seja, o cara pode construir uma indústria, pode ter uma fazenda, ou seja, tudo baseado na iniciativa privada. O controle no mercado é desempenhado pela livre concorrência e competição. Aí você fala, como assim, professora? É o que a gente chama de economia de mercado. O Estado, os governos não podem interferir na economia. Como assim, professor? Por exemplo, a gente tem livre concorrência. O que determina o preço, por exemplo, das coisas não é um governo. O que determina o preço das coisas é o livre mercado ou a livre concorrência. Ok? Altos investimentos designados ao desenvolvimento dos setores produtivos provenientes do capital privado, ou seja, há o investimento do capital privado pelo próprio capital privado. E aí, isso aqui, gente, que é a base da desigualdade construída pelo capitalismo, que é a sociedade é dividida em classes, tá? A divisão clássica do capitalismo, que vai ser feita lá pelo reconhecimento do Marx, vai ser feita o quê? Em proletariado e burguesia. O proletariado vai ser o quê? Os trabalhadores. Já a burguesia vai ser o dono dos meios de produção, o dono da indústria, o dono da fazenda, ou seja, aquele que tem o dinheiro. Mas quem gira tudo isso é quem trabalha, só que ele não tem consciência disso, tá? Já o socialismo aí... e eu esqueci de falar, né? O principal objetivo, você trocando em miúdos, do capitalismo é lucro, tá? É o lucro. Já do socialismo, gente, a característica é o controle dos meios de produção pelo Estado. Olha aí, por isso que eu falo que eles são opostos aqui. Enquanto aqui é da iniciativa privada, tá? Quem controla a indústria, o comércio, os serviços, é toda a iniciativa privada. Aqui quem vai controlar é o Estado. Quer dizer que o Estado é dono dos meios de produção? Ele controla, tá? Ele vai gerenciar, porque ele fala o quê? Quem é dono dos meios de produção é a população. Ele só está cumprindo o papel dele de gerenciar isso para a população de uma maneira mais igualitária. Monopólio do Estado, tá? A gente vai falar o quê? O Estado, gente, aí ele vai interferir na economia, sim. Aqui ele interfere, inclusive nos preços e nos produtos, tá? Direcionamento de investimentos provenientes de órgãos estatais. Como aqui os meios de produção é controlado pelo Estado, o direcionamento do investimento também, porque a maioria da produção e dos bens de produção é constituído por órgãos estatais. Então, a indústria
pertence, aliás, é gerenciada pelo Estado, a fazenda gerenciada pelo Estado, o comércio pelo Estado e assim por diante. Aqui a grande diferença é o quê? No socialismo teórico, porque também os países que colocaram o socialismo como prática não colocaram isso 100%, tá? Não há distinção de classes, ou seja, não há diferença de classes. Todas as pessoas são donas dos meios de produção, ou seja, todos são iguais, literalmente. Então, o valor, por exemplo, do cara que é médico é o mesmo valor do cara que coleta o lixo na rua, inclusive de valores salariais, para vocês terem essa noção aí. Tá? Seria assim se a gente vivesse num socialismo real. Lembrando que esse aqui é o teórico, aquele que foi colocado em prática, algumas características são adotadas, outras nem tanto. Conseguiram compreender isso aí, galera? Sim ou não? Sim. Sim. Vocês devem ter visto isso, a gente só está fazendo um. Então, vamos lá. E aí, por que eu falei disso tudo? Porque a partir, como eu falei para vocês, no final da Segunda Guerra, vai acontecer o quê? Essa bipolaridade entre países capitalistas e países socialistas, tá? E aí, o economista, o Alfred Salvia, lá em 1952, ele vai regionalizar, fazer uma regionalização, criando esses critérios aí a partir do socialismo e do capitalismo. Qual que é o critério que ele vai adotar? Desigualdades econômicas, sociais e políticas entre países que são capitalistas e países que são socialistas. E aí ele cria esse critério, dentro desse critério ele gera 3 grandes regiões. Primeiro, segundo e terceiro mundo. Já ouviram falar dessa nomenclatura? Já ouviram? Sim. De vez em quando a gente escuta, assim, por exemplo, professor, o Canadá é país de primeiro mundo. Eu não aguento o Brasil é país de terceiro mundo. De vez em quando, a gente escuta esse termo ainda porque ele vai ser muito cunhado pela mídia, a partir da década de 60. Só que aí, a partir da década de 90, ele vai perdendo ênfase, porque o processo histórico vai modificar e aí já não vai ter tanta razão para ser dessa forma. Por quê? Quando ele adota essas 3 regiões aí, ele fala o quê? Que o primeiro mundo vai ser os países capitalistas industrializados com economia mais desenvolvidas. Ou seja, o país de primeiro mundo é aquele país que tem uma economia mais desenvolvida, que é capitalista. O país de segundo mundo vai ser o país socialista com economia estatal e planificada, ou seja, o segundo mundo são os países socialistas. Enquanto que o terceiro também são países capitalistas, só que são países menos desenvolvidos, ou seja, são os países capitalistas pobres. Então, a gente conta país de primeiro mundo, país rico, capitalista, segundo mundo, país socialista, terceiro mundo, país pobre, mas que também são capitalistas. Já também perceberam, não sei se vocês prestaram atenção nisso, a gente escuta muito o quê? Primeiro e terceiro mundo, não é? Ou não? Sim. Sim. E cadê o segundo mundo? Por que ele não faz mais tanta ênfase agora? Vocês sabem me dizer? Eu acho que é porque os países de segundo mundo, eles são mais socialistas e o que destaca é os capitalistas. Na Eu verdade, acho, né? Não, tá tranquilo. A gente está aqui para participar e para aprender. O que eu posso falar para vocês é o que vai acontecer, tá? A partir de 1991, tá? Os países socialistas perdem força. Por quê, professora? A partir de 1985, tá? A União Soviética, que é a grande potência socialista do mundo, ela começa a entrar, ela, na verdade, desde a década de 70, ela passa por uma crise econômica muito forte, tá? E aí, a partir de 1985, ela já começa a abrir a política e a economia dela para as ideias capitalistas. E aí, a União Soviética, né, que hoje é a Rússia, ela era justamente a grande potência que dava base para as outras, também para os outros países que eram socialistas.
E aí, a partir do momento que ela abre a sua economia, abre a sua política, e aí, efetivamente, a partir de 1991, ela deixa de ser União Soviética, tá? URSS, e passa a ser Rússia, um país democrata, capitalista, aí os outros países tendem também a deixar de seguir, tá? Tanto é que desses países, que eram muitos, até o final da década de 80, sobraram 3 que são conhecidos, e olha lá que a gente fala que tem um que, né, a ideia é ser chamado socialista, mas socialista na prática é bem difícil. Cuba, China e Coreia do Norte. Sendo que a China, a gente fala, olha, a China tem uma economia aberta para o capitalismo. A gente fala que, na verdade, a China é uma grande economia de Estado. Tá? Socialismo, a gente já não fala que é dessa forma, não. Mas ela se autodenomina assim. Então, a gente coloca. E aí tem Cuba e tem a Coreia do Norte. Então, gente, perdeu. Não existem mais esses conjuntos de países socialistas. Tá? O que vai sobrar nessa nomenclatura aí vai ser primeiro e terceiro mundo. Tá? E aí é por isso que a gente fala que já não tem mais razão. A regionalização de primeiro, segundo e terceiro mundo, ela perde força, porque historicamente isso foi modificado a partir do início da década de 90, já que os países socialistas, né, se tornaram, na verdade, países capitalistas a partir da, a gente fala da dissolução da antiga União Soviética, que hoje é Rússia. Compreenderam? Sim ou não? Sim. Beleza. Deixa eu puxar isso para vocês verem o mapa. Na hora que eu faço uma bagunça com esse trem aqui. Vem cá, meu filho, isso aí. Olha aqui, aí eu trouxe um mapa para vocês aqui. O que está em verde, gente, era considerado país de primeiro mundo. Tá vendo aqui? Estados Unidos, Canadá, é o que a gente chama aqui da Europa Ocidental, oeste da Europa. E aí a gente vai ter a Austrália, Nova Zelândia, aqui está o Japão, tá bom? O que está em segundo mundo, que é em laranja, são os países que adotaram o sistema socialista. Olha aqui, está em laranja, aqui, ó, grande parte da Rússia, a Rússia pega grande parte dos países do leste europeu, pega o norte da Ásia também, aqui a gente tem a China, ok? Aqui a gente tem Cuba, que alguns países aqui também que vão adotar, ok? Pode ver, olha o volume de países que a gente tinha, que eram de cunho socialista, e hoje a gente passa a ter 3. Por isso que não faz mais sentido na atualidade. Já o terceiro mundo, que é capitalista, só que são considerados países menos desenvolvidos, é o que está em vermelho escuro aí. Grande parte da América Latina, grande parte dos países do continente africano e da Ásia como um todo aqui, da Oceania também. Então, só para vocês terem essa ideia aí de como virou. Eu devia ter colocado o mapa de como está hoje, né? Mas eu esqueci disso, só para vocês terem uma ideia. Mas aí vocês vão perceber que grande parte desse laranja aqui, ó, torna-se, na verdade, ou verde ou vermelho. Em sua grande maioria, tá? A gente vai falar assim que eles estão, né? Não estão nem cá nem lá. Eles ficam, na verdade, no meio termo, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida para fazer a atividade? Não. Tá. E aí eu repeti a pergunta. Professora, de vez em quando eu repito as perguntas que eu já fiz, não é porque eu esqueci, não. É para ver justamente se vocês conseguiram aprender. Então, eu tenho mania de replicar a pergunta aqui. Então, perguntei para vocês, conceitue regionalização. Quais são os principais critérios adotados para se regionalizar? Alguém quer me responder? Quem já tenha feito isso? Para ajudar o seu colega? Então, vamos lá, gente. O que é? Pode falar. Fala, Conrado. Se regionalizaram em primeiro, segundo e terceiro mundo? Não, eu perguntei o que é para conceituar a regionalização no sentido amplo. Tá? Para conceituar a regionalização, o que eu falei? O que precisa? É o que eu perguntei para vocês lá no primeiro slide. Tá? Era o quê? Fazer a prática, o quê? De juntar blocos que eram similares de acordo com o critério adotado e, ao mesmo tempo, você fazer essa diferenciação
e áreas. Quais são os principais critérios que eu posso adotar? São vários. Posso adotar o critério econômico, o critério político, o critério de saúde, o critério natural, ou seja, depende do meu objetivo para fazer a regionalização. Qual foi o critério adotado pelo economista Alfred Sauvy para regionalizar o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo? Qual foi o critério que ele adotou? Sociopolítico? Ele adotou esse critério aqui, eu coloquei até para vocês aqui. Ele vai adotar o critério de desigualdades econômicas, sociais, política entre países capitalistas e países socialistas. Esse é o critério que ele vai adotar para fazer essa regionalização aí. Porque a partir da década de 1990, o tipo de regionalização citado na questão anterior não faz mais sentido. Porque a gente não usa mais, porque ficou em desuso falar primeiro, segundo e terceiro mundo. Por quê, galera? Porque poucos países socializaram. Por quê, gente? Porque a partir da década de 90, há uma dissolução de vários países que eram socialistas. Então, deixa de ter coerência a gente ficar falando primeiro, segundo e terceiro mundo. Tanto é que a gente adota só primeiro e terceiro mundo para falar. O segundo parece que fica no limbo aí. Justamente porque no início da década de 90, os países que eram socialistas, em sua grande maioria, deixam de ser socialistas e passam a adotar o sistema capitalista também. Ok? Tranquilo? Tudo bem? Sim. Beleza. Então, Sim. quem não fez atividade, faça atividade. Quem achou que errou, vá lá e corrija, não deixe errado, não. Faça uma revisão, tá bom? Qualquer coisa estarei por vocês aí. Qualquer dúvida, coloque lá no mural do Google Classroom, tá? Beleza? Beleza. Tchau, gente. Abraço. Até a próxima aula.